Este conflito entre os Estados Unidos e o Irã veio atrapalhar muita coisa nas contas de Vladimir Zelensky. Atualmente, Vladimir Zelensky está com uma dificuldade, ou seja, o exército ucraniano está com uma dificuldade de conseguir novos mísseis interceptadores de bomba. Então, atualmente está numa situação muito delicada. Um comunicado que foi feito de forma oficial pelo próprio Vladimir Zelensky. E como se não bastasse, a Rússia, ameaça-se caso a Alemanha entrar no conflito que está a acontecer entre a Ucrânia e a Rússia, vai fazer com que a Europa deixe de existir. Isso é o que eu vou te contar aqui neste vídeo com uma riqueza de detalhes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Então, já se tornou público de que a Ucrânia, nesse preciso momento, se encontra com uma dificuldade para conseguir, então, assim, novos mísseis. Só para aqui fazermos uma pequena recapitulação, recentemente a Ucrânia recebeu o empréstimo que, basicamente, o Erdogan estava a barrar na União Europeia para facilitar na compra de novos materiais bélicos para este conflito que está a acontecer com a Rússia. Dessa forma, acontece que grande parte dessas indústrias que produzem esses materiais e também a reserva de materiais que essas indústrias tinham, grande parte deles venderam para aqueles que nesse momento estão a fazer guerra. Como praticamente todo o material que era proveniente, ou seja, que a Ucrânia recebia, era proveniente dos Estados Unidos, quer dizer, a União Europeia comprava os materiais e depois dava para a Ucrânia. Como levantou-se também um conflito entre os Estados Unidos e o Irã, automaticamente, grande parte desses mísseis que era possivelmente para vender para a Europa, os Estados Unidos e Israel usaram esses mísseis, razão pela qual eles ficaram sem quantidade de mísseis que eles precisariam para interceptar, então, assim, algumas bombas provenientes da Rússia, que vai fazer aqueles ataques na Ucrânia. Então, feito isso, nesse momento a Ucrânia se encontra numa situação muito delicada no que diz respeito àquilo que são as suas defesas antiaéreas, porque os drones não conseguem com muita precisão abaterem aqueles mísseis de alto calibre que vão entrar no solo ucraniano. Então, razão pela qual é necessário esses interceptadores, pois embora há uma pequena assimetria no que diz respeito ao valor de produção e valor de interceptação, obviamente, mas a Ucrânia conseguiu, durante este período todo, conseguir interceptar muitos mísseis provenientes da Rússia, e como se não bastasse também, a Rússia, neste preciso momento, também está com alguma déficit, porque, na verdade, como continuar uma guerra ou manter uma guerra por muito tempo, uma guerra que começou basicamente em 2022, que até o presente momento ainda continua, obviamente que há uma baixa entre os dois lados, mas ainda assim a Rússia ainda tem material suficiente para continuar este conflito. E numa fase como essa, Vladimir Zelensky mostrando que está farta de materiais para conseguir interceptar estes mísseis, é um alerta que praticamente os aliados da União Europeia precisam, de certa forma, olhar com mais clareza a fim de que possam dar resposta num curto prazo. Porque comprar mísseis, bombas e tudo mais, existem bombas de calibres que não se compra como se você tivesse a querer comprar um carro. Ou, por exemplo, te deu vontade, aí sim, vou ir numa concessionária, vou comprar o carro. Não. Aquilo é feito por programa e por agenda. É tipo como funciona as grandes empresas que produzem esses Boeing e tudo mais. Ele não vai produzir um Boeing para depois colocar na vitrine, não. A pessoa primeiro paga, só depois é que eles produzem Boeing. Leva anos para a produção disso. É tipo os mísseis também, Tomahawk. Os Tomahawk levam muito tempo para produzir. Então não é tipo uma coisa que você fala, não, esse mês eu quero 100, o próximo mês eu quero 200. Não funciona assim. Então leva tempo. E para reconstituir novamente o estoque também leva tempo. E neste preciso momento, com esses dois conflitos muito acelerados, automaticamente os Estados Unidos queimou basicamente quase todo o estoque dessas empresas, E também a sua reserva que ele tinha, queimou basicamente muito desses mísseis e automaticamente não tem mísseis para vender para outros países. Então, como nesse preciso momento a Ucrânia também já está fazendo muitas produções internas no que diz respeito a materiais bélicos, mas ainda não se compara com o calibre e a qualidade das empresas americanas que fabricam esses mesmos mísseis interceptadores de bomba. Então, numa fase do campeonato como essa, mostrando essa dificuldade, é dessa forma muito, mas muito preocupante.
Mas a coisa mais preocupante ainda, né, é que neste preciso momento a Ucrânia estreitou uma cooperação muito firme com a Alemanha. Então, essa cooperação que ele estreitou com a Alemanha, de certa forma, é muito preocupante, principalmente para a Rússia. Neste preciso momento, há um grande conflito entre o Merz e o Donald Trump, e que depois daquela pequena discussão que houve, em que o Merz desdenhou um pouquinho o exército americano, aquelas controvérsias que houve com Donald Trump, e o Donald Trump ameaçando retirar basicamente 5.000 tropas que se encontram no solo alemão, de certa forma, uma situação muito acalorada, né? E que depois disso o Merz pensou duas vezes, falou, não, que eu vou mandar alguma ajuda no Estreito de Hormuz para ajudar a abrir o Estreito de Hormuz, mas que de certa forma Donald Trump rejeitou essa ajuda, né? Falando, você fica mesmo só ali a cuidar da Ucrânia e tudo mais, eu vou dar conta do Estreito de Hormuz, né? Porque acredito que está com dor de cotovelo, porque no começo não lhe ajudaram e agora querem fazer essa ajuda, de certa forma, algo que o Donald Trump quer responder na melhor medida possível, né? Então, neste preciso momento, a Alemanha, vendo que há esse pequeno atrito, e a indústria armamentista da Alemanha, a cada dia que se passa, estão a crescer mais. Então está a ser feito grandes investimentos na indústria, novas tecnologias estão a ser usadas, e agora essa sinergia que ele criou com a Ucrânia, obviamente que a Alemanha está se tornando novamente grande. Então a Rússia teme de que essa aproximação possa elevar a um nível muito perigoso para a Rússia no que diz respeito àqueles ataques. Razão pela qual o primeiro-ministro, o Medvedev, ou seja, né, o vice-presidente da segurança, Medvedev, olha, vou te falar, os russos têm um nome muito esquisito, Medvedev, né, deu uma declaração de que se a Alemanha entrar neste mesmo conflito, ou então, né, se declarar abertamente, porque eu acredito que tem tropas alemãs que também estão no exército ucraniano, né? Então, ele falando assim explicitamente, se a Alemanha entrar neste conflito com a Ucrânia, automaticamente a Europa vai desaparecer do mapa. Então sabemos que como é que funcionam esses soviéticos e tudo mais, não medem consequências diante disso, né? Mas neste preciso momento, a Europa, mesmo que quiser mandar tropas para a Ucrânia, é sempre de forma assim clandestina. Porque eu acredito que a Ucrânia, porque, né, de acordo com as últimas estatísticas que fez, hoje em dia tem mais tropas colombianas do que propriamente ucranianos no exército ucranianos. Então, se para nós analisarmos, irmos com mais a fundo, a Europa, de certa forma, está sim a mexer também ali os pauzinhos. Né? Mas a Ucrânia é quem está sempre a aparecer à frente. Então, no meio de tudo isso, o que eu posso tirar a conclusão é que a Rússia agora está a sentir o peso. Porque se nós analisarmos mesmo este conflito que está para se realizar amanhã, dia 9, né, já pesa também um pouquinho na Rússia. Porque pensa comigo, né? Anteriormente, quando a Rússia tivesse que fazer aqueles desfiles militares muito pomposos e tudo mais, essa coisa toda, o que acontecia era o seguinte, né? Muitos materiais bélicos daí e tudo mais, uma demonstração fantástica, essa coisa toda. Mas esse ano vai ser uma coisa basicamente simples, porque ele sabe que a coisa não está favorável para ele. E a Ucrânia, cada dia que se passa, está a se encher mais de materiais bélicos com a finalidade de conseguir mesmo derrotar a Rússia, né? Mas neste preciso momento, né, como ou seja, né, Putin pediu um cessar-fogo e tudo mais, uma calmaria aí e tudo mais, mas ele assim não está a respeitar esse acordo, né? Eu falei muito com mais abrangência no vídeo anterior a esse. Então, neste preciso momento, o que nós estamos a ver nessa mexida desse tabuleiro é que a Rússia está preocupada. Ele não está só preocupado com que a Alemanha entre no conflito, mas a grande preocupação da Rússia é que a Alemanha, atualmente, como está nesse pequeno atrito com os americanos, e Donald Trump ameaçando retirar basicamente as tropas que estão na Alemanha e também reduzir a influência dos Estados Unidos na Europa, então posso dar caso que seja um indicador bom para Vladimir Putin. Mas só que também não é tão bom assim, porque Vladimir Putin não está tão forte quanto estava há 6 ou há 5 anos atrás. Nesse momento já basicamente queimou muito estoque do seu material bélico, né? Então, nesse momento, mesmo que Putin quisesse fazer um pequeno ataque, também já pensaria 2 vezes. Porque a Europa, depois de ver esse sinal do Donald Trump, né, estão começando também a ficar um pouquinho já atento no que diz respeito à sua defesa nacional. Por exemplo, porque nesse momento, os Estados Unidos é quem cuidava de basicamente quase toda a defesa da Europa, né? Então, quase todos os países da Europa têm sempre uma base
americana nesse mesmo país. Então, uma coisa que, de certa forma, se nós analisarmos do ponto de vista assim, estratégico, os Estados Unidos retirando tropas aí nesses países perde um pouco a influência. Só para aqui ressaltar, né, a maior quantidade de tropas fora dos Estados Unidos é só no Japão, né? A seguir do Japão é que está a Alemanha. Só que a Alemanha é um ponto muito estratégico, né? Tirando as tropas da Alemanha, basicamente não é só a Alemanha que perde essa influência, como também perde os Estados Unidos, né? Então, na verdade, é uma via de mão dupla. Tanto beneficia os alemães, tanto beneficia também os americanos. Porque é por conta dessa base que se conta na Alemanha, que com muita facilidade ele consegue fazer uma movimentação diretamente para a Ásia, próxima aí, para ajudar os seus aliados em Israel e tudo mais. Então, neste preciso momento, essa movimentação da Rússia é mais com medo de que a Alemanha atualmente, como está a se fortificar mais, essa sinergia que ele criou com a Ucrânia de fazer trocas de experiência no que diz respeito novos materiais que é usado na guerra, novos materiais que estão sendo explorados para os conflitos, usar materiais baratos para interceptar né, aqueles mísseis balísticos de grande calibre. Então tudo isso, de certa forma, também assusta Vladimir Putin neste tabuleiro, né? Então, a representação, ou seja, a ameaça que o Medvedev faz tem muito a ver, né, com a quantidade, né, de experiência que a Alemanha está bebendo da Ucrânia, porque a Ucrânia, durante este todo o período que está neste conflito, é claro que muito know-how ela conseguiu se comparar com outros exércitos ali, que nem sequer entendem nada de guerra, nunca sequer entraram num campo de batalha para fazer, então, assim, um conflito direito. Então, nesse preciso momento, a coisa não está muito favorável para Vladimir Putin. E amanhã será o grande dia. É o grande dia, né? Então, nesse grande dia, vamos ver o que pode advir neste mesmo dia, dia 9, né? O dia que Vladimir Putin tem muito medo de que ele pode sofrer um ataque e outros países, né? Ou seja, quando acontecia, normalmente esse desfile na Rússia convidava muito o chefe de Estado, tudo mais, essa coisa pomposa, mas dessa vez vai estar reduzido. Vai estar reduzido. Então, nós vamos aguardar qual vai ser as últimas declarações, as últimas respostas, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre geopolítica, bastidores, coisas que têm acontecido, algumas novidades, quais são as novas movimentações a nível mundial, então você pode acompanhar aqui neste canal com uma riqueza de detalhe, né? Então, eu sou o Kennedy, curte, comenta, compartilha e se inscreva neste canal. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.